Você abriu aí comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Nesse momento que nós vamos ler o texto, nós vamos passar por uma tentação. Como assim? A tentação de banalizarmos o texto. O que é banalizar o texto? É tratar como comum o que é extraordinário. Banalizar é não atribuir valor suficiente àquilo que é preciosíssimo. Então eu peço para você, eu sou da época em que a gente lia a Bíblia de pé. Quem é dessa época aqui, que lia a Bíblia de pé, né? Quando vamos ler a palavra do Senhor, aí todo mundo ficava de pé, não é isso, pastor? Ficava de pé, reverência à palavra, não é isso? E amém, glória a Deus por isso. Mas a reverência, eu acredito, a palavra, é quando nós damos atenção a ela. Muito mais do que a postura como nós vamos ler, talvez em pé, talvez sentado, talvez ajoelhado, não importa. O que importa é a atenção que nós damos à palavra de Deus para que ela encontre guarita no nosso coração, encontre morada em nós. Então, ao lermos esse texto, eu gostaria que você não banalizasse, porque você conhece, mas que você me acompanhasse nessa manhã agradabilíssima, onde nós estamos na presença do Senhor Jesus. Aleluia. E quem sabe, ao ler o texto, o Espírito Santo possa nos tomar com uma revelação fresca do alto. Amém? Antes de lermos, eu preciso falar mais uma coisa. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, nunca se esqueça. Trazendo os textos de Paulo para o nosso contemporâneo, eu acredito que o pastor Paulo iria mandar um zap para Timóteo, dizendo assim: ô Timóteo, boa noite, paz seja convosco. Timóteo ia responder: paz, pastor Paulo, o senhor quer falar alguma coisa comigo? E aí Paulo iria dizer para Timóteo, que é o que ele disse: ô Timóteo, eu bem sei que tu tem diante de você uma obra extraordinária. Além de tantas coisas que eu vou te instruir nessa caminhada, eu peço-te, se lembre sempre de Cristo ressurreto no meio de vós. Lembre-se sempre de Cristo vivo no meio de vós. É certo, Timóteo, que você vai crescer muito na fé, vai desenvolver muitos projetos, vai tocar a cidade, vai ganhar famílias, vai construir uma estrutura maravilhosa, glória a Deus. Mas Timóteo, lembra de Cristo ressurreto no meio de vós. Eu creio que Ele está no nosso meio, amém, queridos? Precisamos lembrar, não só no culto de ceia, sempre. Porque se Cristo não é ressurreto no nosso meio, o próprio pastor Paulo, o apóstolo, vai dizer a Timóteo: olha Timóteo, se Ele não é vivo entre vós, é em vão a nossa fé. É óbvio, ele fala isso à igreja. Mas ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou e não está entre nós nessa manhã, é vã as nossas práticas espirituais. Ou seja, hoje nós vamos falar de Jesus na presença de Jesus. Aleluia. E é Jesus quem vai dizer no versículo 8... após ressuscitar e ficar 40 dias falando acerca do reino de Deus aos seus discípulos, no versículo 8 ele vai dizer assim: olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não sei como é que está a versão aqui, mas recebereis a virtude do Espírito. Na minha versão diz o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Você pode repetir comigo: testemunha de Jesus? Mais uma vez, testemunha de Jesus. Agora, somos testemunha de Jesus. O centro desse versículo não é a testemunha, é Jesus. Porque nós somos testemunhas de Jesus. Amém? Nessa manhã, pela bondade de Deus, mais uma vez quero agradecer ao pastor Josequiel, à pastora Karina, pela honra de poder servir essa igreja,
que tem feito um serviço tão valioso para o reino de Deus, tem tocado nações, tem tocado muitas famílias, muitas vidas, tem tocado a minha vida, tem me agraciado com a mulher da minha vida. Eu sou muito grato a vocês. Obrigado, viu, pastor? Eu gostaria de agradecer publicamente. Eu escrevi algumas coisas, eu não sei se eu vou conseguir falar o que está escrito aqui. Mas se você me acompanhar aqui, eu vou entregar a mensagem muito rápido e eu não vou lhe enfadar. Amém? Queridos, você sabe que no mundo deve ter muito mais do que 32 mil religiões. E nas religiões, as religiões vão repetindo certos padrões, como por exemplo, há sempre um Deus que é Pai, há sempre um Filho de Deus, há sempre pessoas que são agraciadas por esse Deus e por esse Pai, favorecida pelos deuses. Nas religiões sempre há uma semelhança muito grande com a história do nosso único Deus verdadeiro e a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio e encarnou como um Filho de Deus e Deus em carne. Há uma semelhança muito grande. Porém, a diferença daquilo que nós professamos como fé, aquilo que cremos, para as religiões do mundo é só uma. Você vai me perguntar qual? Não. Você vai me perguntar qual? Nós somos chamados a ser testemunha desse Deus. Sermos testemunhas de Jesus. Nenhuma religião do mundo, preste atenção, nenhuma religião do mundo ordena, determina, manda os seus adeptos se tornarem semelhantes ao seu Deus. Sabe por que a igreja do Senhor Jesus é diferente de toda e qualquer religião? Porque nós somos chamados a sermos suas testemunhas. Isso é glorioso. A missão da igreja não é só transformar uma localidade, uma sociedade. A missão da igreja não é só produzir homens e mulheres moralmente adequados à sociedade. Homens e mulheres éticos, éticas, moralmente ajustados diante das pessoas. A missão da igreja não é só mudar o nosso comportamento, amém? É também mudar o nosso comportamento. Mas, sobretudo, a nossa missão, que é diferente de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer Deus, de qualquer Senhor, de qualquer homem pseudo-poderoso da face da terra. A nossa diferença é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus em carne, nos disse: olha, eu vos envio para ser minhas testemunhas. Eu quero que vocês sejam iguais a mim. Aleluia! Isso muda tudo. É bem possível que o evangelho que nos trouxe até aqui seja um evangelho que precisa ajustar a nossa visão. É bem possível, queridos, que a palavra que encontrou o teu coração e te atraiu à presença de Deus, o sangue que te lavou e atraiu você à presença de Deus, é poderoso o suficiente para te libertar, te curar, tudo isso. Porém, se o sangue do Senhor Jesus, que tocou a tua vida, não te fizer semelhante a Ele, qual a nossa diferença do mundo ou das religiões do mundo? Sinto dizer, mas não é nenhuma. Se tudo que nós temos é um discurso religioso, no mundo também tem muitos discursos religiosos. A diferença nossa, igreja do Senhor Jesus, não é que nós somos o povo do discurso, amém? A nossa diferença é que nós somos o povo que manifesta o testemunho, o poder de Deus na terra. É diferente. Jesus não disse: olha, eu vos envio para ser pregadores da palavra. Também. Mas aqui não. Ele não disse: eu vos envio
para serem palestrantes da minha obra, ou ensinantes, ensinadores, ministradores, professores, mestres da minha obra. Eu gostaria que vocês filosofassem sobre a minha fé, sobre aquilo que eu falei durante 3 anos e meio, ou esses 40 dias que estive convosco. Ele não nos chamou para isso. Ele disse: sejam minhas testemunhas, sejam iguais a mim. Cristo não nos chamou para sermos admiradores da verdade. É verdade, às vezes a gente admira Jesus. Ele nos chamou para sermos proclamadores dessa verdade. Quando alguém procurar Jesus, a pessoa vai bater na sua porta. Amém? Jesus nos chama a ser um referencial dele na terra. Afinal, as Escrituras dizem que nós somos embaixadores de Deus. Se o incrédulo precisa conhecer Deus, onde é que ele tem que bater? Qual a porta que ele tem que bater? Cara, eu gostaria muito de conhecer Jesus. Então, vem aqui, cara, bate na minha porta. Senta aqui comigo, aleluia. É isso que eu e você devemos ter como consciência. Nós somos testemunhas vivas de Jesus. Vou fazer uma pergunta. Você tem disponibilizado a sua casa para ser um ambiente de revelação de Jesus? As pessoas que querem conhecer Jesus, elas podem bater lá, tocar na sua campainha? Deveria. Porque se você só tem um discurso e não há disponibilidade de materializar o seu discurso, desculpa, mas com todo carinho e amor, você é só um religioso. E de religião o mundo já não aguenta mais. Sabe o que o mundo quer, meu irmão? O mundo quer conhecer a face do Deus invisível em mim e em você. E a palavra de Deus, levante suas mãos assim, ó. E a palavra de Deus diz que eu e você somos a esperança desse mundo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Esse mundo está perdido, mas nós nos levantaremos e diremos: Senhor, eis aqui as tuas testemunhas, que vai manifestar o teu poder por onde quer que formos. Usa as nossas mãos, usa os nossos pés, usa a nossa boca. Ó Deus, seja em nós. Aleluia. Eu lembro que aqui a Julie falou: olha, que Deus te abençoe. A Julie ontem falou comigo. Que Deus seja em você e continue sendo através de você. É esse através de você que eu quero te chacoalhar nessa manhã. Deus precisa ser conhecido através da sua vida. E eu não estou falando de ser só uma pessoa extremamente organizada nas suas coisas, a ponto de você não precisar de Deus para nada. Tem gente, eu vivi muito isso enquanto ia evangelizar nas ruas lá de Portugal. As pessoas falavam, você falava: olha, Jesus quer curar você, cara. Jesus quer salvar você, Jesus quer te libertar. Jesus quer mudar a tua vida. Sabe o que a pessoa falava, pastor? Cara, vou ser sincero com você. Eu não preciso desse Jesus para nada, cara. Sabe por quê, cara? Porque se eu tenho frio, eu tenho dinheiro para comprar um casaco bem quentinho. Se eu tenho fome, eu tenho comida. Eu tenho dinheiro para comprar uma comida boa, para alimentar e me saciar. Eu não fico desabrigado porque eu tenho dinheiro para comprar uma boa casa. Não ando a pé porque eu também tenho dinheiro para poder andar em um baita de um carro. Sabe quem é meu Jesus, meu Deus? São os meus livros. Eu estudei o suficiente para conquistar tudo que eu tenho. Desse jeito. E às vezes, eu gostaria de falar isso com muita humildade. Às vezes, queridos, em alguns momentos nós somos como essas pessoas. Vivemos como essas pessoas. Talvez não tenhamos a coragem de dizer isso. Mas às vezes nós não precisamos de Jesus para nada. É uma cura que nós precisamos, sabe o que a gente faz? Em primeiro lugar, se aperreia para arrumar dinheiro
Não é assim? Fica louco, desesperado, angustiado. Eu preciso de dinheiro para fazer aquela cirurgia, para fazer... Eu não sou contra procedimentos, mas o teu Deus é o Deus que te cura, aleluia. O nosso Deus é o Deus que continua operando milagre na nossa vida. Às vezes o que precisa é o poder de Deus na nossa casa. Às vezes isso tudo, essa vida, só revela a falta do poder em nosso meio. Nós precisamos novamente, queridos, voltar a desejar o poder de Deus em nós. Ah, como era bom quando o poder de Deus continuava fluindo. Talvez ainda continue na sua vida. A igreja serve para testemunhar Cristo, querido. A igreja não serve para construir um novo sistema político. Olha, a igreja entende que o sistema do mundo deve ser assim. Não. A igreja de Jesus não foi chamada para construir sistemas de política. Posso ouvir um amém? A igreja de Jesus foi chamada para testemunhar Cristo. E esse Cristo vivo em nosso meio. A igreja de Cristo também não foi chamada para construir sistemas sociais. E aqui eu quero tomar um cuidado. Nós precisamos cumprir princípios espirituais. É da nossa responsabilidade cuidar do órfão, do necessitado, do pobre, do estrangeiro. A igreja tem como essa responsabilidade assistência social, amém? É responsabilidade nossa. Mas se a nossa igreja, as nossas igrejas, servir só para assistencializar socialmente a sociedade, nós estamos só com um fragmento da nossa missão concluída. Porque a missão inteira é: manifeste Cristo às pessoas. Deus nos chama para testemunhar Jesus. Spurgeon vai dizer que a igreja serve para testemunhar de Cristo. Se deixar de fazê-lo, perde a razão da sua existência. É verdade, gente. Quando nós vamos ler aqui o versículo 8, eu não vou conseguir ler isso aqui, tá? Me perdoe. Você vai ver que existe um problema aqui nesse texto. O problema que Jesus cria, para nós é problema, é que ele diz para os discípulos assim: olha, vocês ficaram comigo 3 anos e meio. Vocês viram eu ensinar. Vocês viram milagres extraordinários. Sabe, queridos, quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos viram. Quando Jesus curou o paralítico que jazia há 38 anos, aquela situação, eles estavam lá e viram. Eles viram um paralítico descer de cima de um telhado, com os seus amigos segurando a corda. Jesus fala assim: olha, está perdoado os pecados. Aí os fariseus olham assim: isso aí é fácil, eu quero ver você botar esse homem para andar. E Jesus fala assim: para que tu saibas que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para casa. E os discípulos estavam vendo. Aleluia. Os discípulos viram quando o único filho de uma mulher que já era viúva estava sendo enlutado, e ela chorando junto com os seus familiares. Quando chega à porta da fonte, diz a palavra, Jesus toca no esquife e fala: jovem, levanta. E Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Ele viu, os discípulos viram Jesus ressuscitar um morto. Jesus viu milagres extraordinários. Eu poderia ficar narrando muitos aqui pela manhã. Jesus assentou
no Monte das Oliveiras e começou a ditar, falar, proclamar as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E eles ficaram maravilhados. Aí o povo com fome, Jesus olha e fala assim: olha, dá de comer esse povo. Senhor, não tem comida. Ah, é? Então junta o povo de grupo, porque eu vou multiplicar. Aleluia. Eles viram Jesus falar e realizar feitos extraordinários. Nós cremos que Jesus fala no nosso meio, mas às vezes não cremos que Ele pode operar com poder. Mas nessa manhã, queridos, aleluia, a nossa fé vai crescer, vai aumentar, e sobre nós fluirá o poder de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Onde você estiver, o poder de Deus vai operar. Onde a sua mão tocar, a mão do Senhor vai curar. Onde você pisar o seu pé, transformação de vida terá, para a glória do nome do nosso Senhor, que nos chama a sermos suas testemunhas. Aleluia! Oh! Poderoso, vamos cantar, digno de louvor. Levante suas mãos bem alto. Tu és santo, flua o teu poder sobre nós, é o Senhor Deus poderoso, digno. Eu estou me sentindo em casa aqui. Digno de louvor, tu és santo. É o Senhor Deus. Vem nos batizar com teu poder nessa manhã. Ai, Pai, é o Senhor Deus poderoso, digno de... Você aí em casa que nos acompanha, digno de adore. Você vai ver que o poder de Deus vai tomar a sua sala. Aleluia. Nós precisamos de famílias que manifestam a glória de Deus. Nós precisamos de casamentos que manifestam o testemunho de Cristo. De filhos que mostram o Filho de Deus. Sabe, nós precisamos de relacionamentos que têm como base Cristo. Amém. Estou me sentindo em casa aqui. Aleluia. E mesmo esses discípulos tendo passado por tantas experiências extraordinárias com o seu Senhor e Mestre Jesus, chega em um momento crucial da jornada em que Jesus já estava ressurreto, falando com eles assim como eu falo com vocês. E aí os discípulos falam: Senhor, e agora qual é a missão? Vamos destituir o reino de Herodes? Vamos tomar a frente e fazer da nossa maneira? Vamos destruir os inimigos, aqueles que oprimiam injustamente o teu povo? Vamos matar os romanos? Como é que é? Nós vamos fazer uma revolução política nesse império? Aí Jesus olha para eles e fala assim: ei, esperem. Esperem. Essa ordem de esperar muitas das vezes nos angustia demais. Eu creio que, por vezes, o poder de Deus não é manifesto na nossa vida, porque nós não esperamos Deus ir na frente. Nós vamos primeiro. Eu escutei esses dias alguém dizer para mim assim: eu fico tão triste porque às vezes eu vou numa igreja
eu escuto mais os homens do que Deus. Porque a pessoa só consegue encontrar primeiro o homem e não espera Deus se revelar. Porque Deus não deixou de se revelar, queridos. Por vezes a gente só tem que esperar Deus. Só que a nossa alma está tão frenética, tão dinâmica. É like, é vídeo. A nossa mente vai ficando tão dinâmica que a gente acha que Deus tem que operar no nosso tempo. Ei, espera. E a glória de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai vir sobre nós. Pastor, você orou, você profetizou, mas o poder de Deus não veio naquele dia. E você perdeu a fé? Deixa eu te perguntar. Se você esperar 20 anos, mas depois de 20 anos, o poder de Deus encher e inundar a tua família inteira, transformar a tua família inteira, valeu a pena o investimento? Então, espera. Espera com paciência no Senhor. Jesus diz aos discípulos: ei, espera. Espera, porque recebereis poder do alto. Eu sei que vocês viram eu operar milagres. Eu sei que eu ensinei vocês a orarem. Eu sei que vocês viram eu pregando. É possível que vocês até aprenderam a pregar comigo. Mas, ei Paulo, ou melhor, ei Pedro, ei João, não dá para testemunhar, não dá para ser minhas testemunhas só sabendo pregar. Não dá para ser minha testemunha só vendo milagres. Para ser minha testemunha, o poder de Deus tem que encher a vida de vocês. Sabe, irmãos, vamos ser sinceros com Deus. Por vezes nós precisamos ser cheios do Espírito. Se houver algum teólogo no nosso meio, vai dizer: mas pastor, isso daí não está coerente com a palavra, porque a palavra diz que nós já recebemos o Espírito e ele não nos é dado por medida. Antes, o Espírito Santo já plenamente caiu sobre nós. É verdade. Então por que nós não vivemos uma vida de poder, uma vida de milagres, uma vida de transformação? Sabe por quê? Porque por vezes nós sempre tomamos a frente do Espírito. Nós sempre fazemos primeiro. Nós sempre, como diz o ditado, o adágio popular, colocamos os carros na frente dos bois. Falamos para Deus, para o Espírito Santo em nós: não, Espírito Santo, não faz assim não. Eu não quero te esperar. Eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei. E por vezes, nós somos tomados de uma independência do Espírito Santo, mesmo cheios do Espírito. E aí Paulo vai dizer assim: olha, não apagueis o Espírito que habita em vós. Apagar o Espírito eu não preciso que o Espírito Santo me influencie. Eu já sou influenciado pelas redes sociais, ou pelas opiniões da sociedade, ou pelas opiniões da minha família, ou pelas minhas razões, ou por aquilo que eu acho que está certo. Mas nessa manhã, querido, eu queria te convidar a ser guiado pelo Espírito de Deus. Você que é cheio do Espírito de Deus, seja guiado pelo Espírito de Deus e os sinais te seguirão. Sabe como é que surge um testemunho de Cristo em nós? Quando o poder do Espírito nos enche por completo. Quando o nosso pensar é Deus, é Jesus. Quando o nosso sentir é o sentir mais puro, mais santo. As pessoas vão dizer assim: tu às vezes é tão bobão, tão bobona. Não escute essa voz. Porque o Espírito Santo, ele é meigo, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Ele não se ressente do mal, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele ama sem medida. Às vezes o poder do Espírito não opera em nós, porque nós nos ressentimos do mal. O mal que as pessoas nos fazem, sabe? Às vezes a gente fica angustiado, aí o Espírito Santo não opera num coração angustiado.
O Espírito Santo só opera em um coração contente, alegre, porque o reino de Deus, o governo de Deus sobre nós é paz, não é a tribulação, não é angústia, é paz, é justiça e alegria. Às vezes o poder de Deus não opera em nós, porque falta alegria na nossa vida, falta a gente colocar um sorriso na cara, levantar pela manhã, erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, eu não sei qual foi o mal que me fizeram, eu vou testemunhar Cristo hoje, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, e eu não vou cansar de fazer o bem. Aleluia! Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Com todo o carinho e respeito que tenho por essa igreja, ou até pelas igrejas que nos acompanham, nós não somos chamados a testemunhar a vida de uma denominação. Nós somos chamados a testemunhar a vida gloriosa de Jesus. Sabe quando é que você vai honrar a sua igreja, a sua casa? Quando você parecer com Jesus. Quando você tiver uma postura semelhante à do Filho do Homem. O nosso Jesus, o nosso Salvador, é aquele que mesmo sendo traído diz assim: meu amigo, por que fizeste isso, Judas? Eu te amei até o fim. Cá para nós. E continuou amando. Às vezes o poder de Deus cessa, porque nós nos angustiamos, porque nós nos entristecemos, sabe? Nos desapontamos. E eu entendo você, nós não somos robôs, nós somos gente de carne e osso, que sente o baque. Mas nessa manhã, eu creio, irmãos, que essa palavra pode mudar o nosso coração. E todo o coração ressentido do mal, aleluia, vai passar novamente a se encher de alegria, a se encher de gozo, de felicidade, de contentamento, aleluia. E tudo ao seu redor, tudo à sua volta muda. Pastor, você fala isso, é bonito, a banda lhe acompanha, mas e quando o câncer bate na minha porta? E quando na minha família tem alguém que está doente? Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Ser testemunha de Jesus também, não só, também, é passar pelas doenças, sabendo que ainda que esse corpo mortal desfaleça, teremos junto ao Pai um corpo glorificado, incorruptível de glória. A quem temerei eu? A morte? Não, porque o meu Senhor vive, e assim como Ele vive, eu também viverei com Ele. Jesus diz: olha, sejam minhas testemunhas. Eu preciso finalizar. Aí Ele diz assim: sejam testemunhas minhas. Sabe onde? Aí os discípulos talvez perguntaram: onde, Senhor? Onde decidiram me matar. Sejam minhas testemunhas onde fizeram um complô contra mim. Mostre que eu vivo no meio, vivo com amor, com graça, porque ser testemunha de Jesus é ser semelhante a Ele. Você não vê, ninguém na face da terra consegue fazer guerra com os escritos, com as falas de Jesus. Pode fazer guerra com as falas de Moisés, de Davi, mas com as falas de Jesus não. Porque Jesus diz assim: olha, ame o vosso inimigo, porque amar aquele que vos ama é fácil. Eu, porém, vos digo: amem aquele que vos persegue e vos matam. Como é que vai fazer guerra com isso? E Jesus olha e fala assim: olha, sejam minhas testemunhas em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Um complô de homens extremamente invejosos, que não só julgaram Jesus injustamente, porque ele não tinha transgressão alguma, como levaram ele a uma morte vergonhosa de cruz. Se é eu e você, o que a gente falaria? Olha, Senhor, eu quero fazer missão em qualquer outro lugar,
Mas naquele que me feriram, naquele lugar que me machucaram, não. Eu não consigo. Eu tenho uma trava, Senhor. Agora está na moda a coisa do gatilho. Eu tenho um gatilho. Eu respeito, tá? A psicologia, pelo amor de Deus. Mas às vezes tem gente que não tem gatilho nenhum. Tem gente que só precisa receber do Espírito Santo e ser curado, amém? Ser transformado. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, olhando Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria que você se reunisse junto a mim, como a galinha reúne os seus pintinhos. Mas sabe o que vocês fazem, Jerusalém? Vocês têm matado os vossos profetas. O ambiente no meio de vocês é um ambiente hostil e de morte, Jesus está dizendo. Aí sabe o que ele faz? Ele pega os seus discípulos amados e fala assim: pois é, eu tenho uma missão para vocês. Vão a Jerusalém e sejam minhas testemunhas. Jesus nos leva a um mundo, nos manda a um mundo que quer nos matar, querido, que quer nos arregaçar por inteiro. Mas eu tenho uma notícia para você. Aleluia. Abra comigo Apocalipse 12. Aleluia. Agora a gente vai vir forte, hein, meu? Eu vou para um mundo que quer me matar? Vai. Por quê? Porque Jesus te mandou ir. E o melhor, Ele vai estar comigo? Vai. E o que vai acontecer? Vamos ler. Quando eu for para um mundo que quer me influenciar para o mal, o que vai acontecer? Eu acho que eu vou sucumbir, eu vou ter medo, eu vou me angustiar. É bem possível que eu me perca pelo caminho. É bem possível que os meus pés resvalem num pecado. Às vezes você pensa assim. Fica com medo de ser testemunha de Jesus. Mas sabe o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 12, versículo 10? Põe aí na tela para nós, por favor. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia, diante do nosso Deus de dia e de noite. Passa. Eles, fique aí, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Nós somos vencedores pelo sangue e por essa palavra de testemunho. Aleluia! Senhor, enche a nossa vida de autoridade, enche a nossa vida de poder. Senhor Deus, enche-nos, Senhor, dos frutos. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Se coloque de pé.